de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Quando Deus envia seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor. Seu amor em cada coração nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Cante forte ao Senhor, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mãe e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações revelou sua justiça. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele estou sofrendo até as algemas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos hoje a temática da fé ligada à gratidão. Lembra que domingo Jesus nos disse que a gente não precisa ter muita fé. E a gente já sabe que sem fé não tem milagre. Sem fé não tem milagre. E quando a gente perde a fé, a gente desiste. A gente perde de ganhar o que tinha de ganhar, porque perdeu a fé. Quando a gente perde a fé, perde a esperança. Aí a gente para, desiste. A fé nos impulsiona. A fé move montanhas. Domingo, então, Jesus disse: basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Então não existe uma cota de fé muito grande para a gente alcançar o milagre. Basta crer. Basta crer. E pronto. Não depende da gente, depende dele. Quanta gente aqui que já tem essa experiência pela fé. Quanta gente que tem a experiência pela fé. Quando tudo parecia perdido, né, Vera? Quando tudo parecia impossível, ele chega com a resposta. Ele chega com a resposta. Nós viemos ao mundo nós não viemos à toa. Nem somos filhos sem pai e sem mãe. Somos filhos de Deus. E Deus tem um propósito para todos nós. E na vida da gente, a gente sempre se pergunta: o que é que Deus quer de mim? Principalmente na hora da dor, na hora da doença, na hora da dificuldade. Porque a gente fica procurando o que é que eu estou pagando. Porque a gente associa a dor,
a cruz, a doença, o sofrimento, sempre ao pecado, ao mal que a gente pudesse fazer, ao castigo. Mas a gente olha e não vê nada, porque de fato não tem essa associação. Senão todos nós estaríamos perdidos. Se Deus fosse nos punir pelas nossas culpas, nós não estaríamos hoje aqui. Ele veio em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio em busca dos pecadores. Ele mesmo diz: são os doentes que precisam de médico. Por isso é que a gente canta: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem piedade de mim. Pois então, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente é capaz de mover tanta coisa. E na experiência da fé, a gente vai dizer, quando vence tudo, a gente diz: ainda bem que eu tenho fé. O que seria de mim se eu não tivesse fé? Quem não tem fé se desespera. Quem não tem fé se desespera, ou seja, perde a esperança. E quer apressar as coisas e quer as coisas fáceis, porque nós vivemos num mundo que quer dispensar o sofrimento. Nós vivemos num mundo que quer dispensar o sacrifício. É como se a gente fosse proibido a gente sentir dor. Que a gente vive num mundo que quer eliminar a dor, quer eliminar os problemas, quer eliminar tudo. Mas para o cristão, Jesus Cristo diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias. Todos os dias. Tem tanta gente que volta aqui todo domingo para agradecer. Só para agradecer. Tem gente que diz assim: voltarei aqui sempre para agradecer. Enquanto eu viver, será pouco o tempo para o meu agradecimento, tamanha foi a graça que Deus me deu. Outros que voltam aqui para pedir. Até porque ele nos ensina que a gente tem que ser persistente no pedido. Pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Então estamos aqui pedindo e agradecendo nos braços do Pai. Nós temos Pai, nós temos Mãe, nós temos Deus por nós. No Evangelho de hoje, o leproso, 10 leprosos. Os leprosos no tempo de Jesus eram pessoas impuras. Descobrir uma lepra, tinha que sair da cidade, da comunidade, da família, morar no meio do mato, morar fora. E tinha que tocar um sino para avisar, uma campa para avisar que eles eram leprosos. E quando percebia que alguém ia se aproximando, fugiam e gritavam: aqui tem leproso, para que as pessoas não se aproximassem. Tão interessante. Ao saberem que Jesus podia fazer o milagre, procuram Jesus. Quando Jesus vem, e Jesus nunca andava sozinho, andava com os apóstolos, andava com os discípulos, os seus seguidores, e ficaram sabendo que Jesus estava passando, vão ao encontro de Jesus e pedem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, concede-nos a cura. Aí Jesus não curou ali não. Jesus disse assim: vão se apresentar ao sacerdote lá no santuário. Por que Jesus pede isso? Porque eles estavam na condição de impuro, estavam impuros, e tinham que se purificar no templo. Eles acreditaram em Jesus, na palavra, mesmo dando os primeiros passos, ainda olhando as mãos e vendo a lepra, mas foram. No caminho acontece a cura. 9 foram se apresentar ao sacerdote para o cumprimento da lei, em busca da purificação.
o samaritano voltou para agradecer ao purificador, àquele que curou. E aquele era samaritano. Jesus vai colocar sempre no seu evangelho a figura do samaritano como modelo de seguimento, de seguidor. Porque entre os judeus e os samaritanos existia uma briga histórica. Os samaritanos eram acusados de impuros e os judeus não conviviam bem, e os samaritanos também não aceitavam os judeus. É tanto que quando vindo da Galileia para a Judeia, tinha que passar no território dos samaritanos. Um dia Jesus vinha com os apóstolos para Jerusalém, que fica na Judeia. Precisavam repousar, tentaram uma pousada na comunidade dos samaritanos, e os samaritanos não permitiram. João olhou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e queimar esse povo aqui? Jesus disse: não, vamos para outras aldeias, não só tem essa aldeia aqui. E é interessante porque depois da ressurreição de Jesus, na missão dos apóstolos, são os samaritanos que acolhem em primeiro lugar a palavra, que acolhe o anúncio. Enquanto os judeus não acolheram, os samaritanos acolhem. Pois esse voltou para agradecer. Não eram 10, porque somente esse que é estrangeiro voltou para agradecer. Aí Jesus diz uma palavra que está dizendo para todos nós: levanta-te, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Levanta-te, a tua fé te salvou. E essa mesma palavra é dita para nós que estamos aqui, para você que está lá embaixo. O peso da cruz fez você ir lá para o chão. Para você que está dominado ou dominada pelo medo, pela angústia, hoje ele diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Cada um agora, lá no seu coração, traga aquela dificuldade, aquele empecilho para a sua caminhada, o medo, a insegurança, aquela doença que está lhe deixando tão apavorado, apavorada. Entregue a nosso Senhor. Entregue a Ele. A gente não canta, entregue a sua vida e seus problemas, não é? Ele ajudará. Só Ele pode. Mas vamos entregar. E agradecidos, a gente volta sempre aqui, em busca da bênção, em busca da graça. Fiquemos então agora todos de pé. Professemos juntos a nossa fé.